Os Estados Unidos da América não prorrogaram a autorização para a venda do petróleo russo sancionado transportado por navios-tanque e, na prática, restabeleceram exatamente essas sanções. As sanções dos Estados Unidos contra o petróleo da Federação Russa voltaram a vigorar. A autorização foi emitida em 12 de março e era válida até 11 de abril, inclusive. Já se passaram 2 dias desde o vencimento da autorização, sem emissão de nova. E então, parte do público já conseguiu respirar aliviada e dizer: ufa, Donald Trump realmente não está dando novas concessões a Vladimir Putin. Mas, infelizmente, mesmo após a retomada das sanções, a Rússia continuará ganhando bilhões e bilhões com o petróleo, pois Trump iniciou outro processo, ainda mais perigoso. O retorno das sanções nesta fase não terá o efeito desejado sem o devido controle sobre seu cumprimento. E neste episódio, vamos analisar isso juntos. O que há de errado com as sanções de Trump contra a Federação Russa? Sou Alexei Petty, vamos discutir juntos. Mas antes de começarmos este episódio, peço que você se inscreva no canal, deixe um like no vídeo, escreva qualquer comentário abaixo deste vídeo e se inscreva no meu canal do Telegram Petty News. O link para ele está na descrição deste vídeo. Então, as sanções dos Estados Unidos contra o petróleo russo foram reintroduzidas depois que a administração Trump suspendeu as restrições por 1 mês. Essa medida certamente vai agradar aos apoiadores da Ucrânia na Europa, mas a Rússia ainda tem muitas maneiras de contornar essas sanções. E o mais importante, as próprias sanções foram criadas por Donald Trump. Trump criou vários mecanismos. As sanções dos Estados Unidos ao petróleo foram reintroduzidas após Trump. Certo, as restrições ao petróleo russo foram reintroduzidas após Trump suspender as restrições por 1 mês. Ministério Finanças США sanções sobre o petróleo russo no mês passado. Petróleo e gás após bloqueio e sanções. A administração Trump suspendeu por 1 mês, possivelmente por questões específicas. No Vietnã, houve ataques americano-israelenses. As sanções sobre o petróleo, novamente contra a Rosneft e a Lukoil, introduzidas em outubro do ano passado, realmente prejudicaram a receita da Rússia com a venda de petróleo, mas tudo isso foi anulado. E logo depois que Trump suspendeu as sanções, mesmo que temporariamente, os democratas disseram que foi uma estupidez dar qualquer tipo de alívio aos russos. Qual era o sentido disso, afinal? Bem, por exemplo, os especialistas têm certeza de que poderia ter sido feito de uma forma melhor. Se realmente foi necessário, então foi necessário. Se fosse necessário suspender as sanções contra o petróleo russo para estabilizar o mercado devido à guerra no Oriente Médio, a administração Trump poderia pelo menos ter exigido que o lucro do petróleo russo, dentro dessa suspensão de sanções, fosse colocado em uma conta de garantia e usado apenas para alimentos e medicamentos, por exemplo. Além disso, seria possível reduzir oficialmente e drasticamente o teto de preços do petróleo russo para diminuir o fluxo de receita para a Rússia. Assim, o petróleo russo seguiria sendo vendido, pois as sanções foram retiradas, mas por um preço inferior ao desejado por Putin. Trump parece ter ficado tão assustado com as consequências da sua guerra no Oriente Médio que começou a cancelar sanções de forma histérica e irracional. Lembro que, além do petróleo russo, Trump conseguiu até cancelar as sanções contra o petróleo iraniano, permitindo que o inimigo ganhasse bilhões bem no auge da guerra. Agora, mais de 1 mês depois, Trump retoma as sanções contra o petróleo russo e começa o bloqueio do Estreito de Hormuz para impedir a venda do petróleo iraniano. E eu, nessa situação tenho só uma pergunta. Será que Donald Trump é corajoso o suficiente para sair e dizer: pessoal, eu errei? Parece que até nisso duvidaram de Trump. Até sábado não estava claro se a autorização relacionada às sanções para a Rússia seria cancelada. Ao final, 3 democratas, Gianni Shaheen, Relações Internacionais, Chuck Schumer, líder da minoria no Senado, e Elizabeth Warren, Assuntos Bancários. Na sexta-feira, pediram à administração Trump que, de forma alguma, prorrogasse a licença geral do Departamento do Tesouro, afirmando que ela, abre aspas, permite que a Rússia e seus cúmplices ganhem mais de 4 bilhões de dólares. No final, as sanções de Trump foram realmente renovadas, mas há um problema. Esse evento não é motivo para comemoração. Muitos suspiraram aliviados e disseram: houve uma pausa de 1 mês nas sanções. Como não foi renovada, as sanções voltaram, então podemos relaxar. Mas não, Trump criou uma situação em que todos, não ligam para as sanções e ameaças dele, ainda mais porque ele mesmo não controla nada disso. Vou explicar tudo agora para evitar conclusões precipitadas. Essa pausa de 1 mês, quando as sanções foram suspensas, incentivou ainda mais todos os intermediários russos a carregarem o petróleo russo sob sanções, esperando um novo benefício da licença.
ou porque a administração Trump deu a entender que estaria disposta a fechar os olhos para o petróleo russo a fim de suavizar as consequências de sua política em relação ao Irã. Ou seja, todos entendem que Trump já derrubou o mercado de petróleo com sua guerra contra o Irã e dificilmente ele vai agir também contra o petróleo russo sob sanções. Como se todos soubessem que não é hora para isso. E aqui eu quero registrar mais uma vez. A questão é justamente o controle sobre as sanções, e Trump não controla nada agora. Vou dar um exemplo, só para facilitar o entendimento. As sanções impostas em outubro do ano passado contra a Lukoil e a Rosneft funcionaram por dois motivos. Ou seja, não foi só porque foram impostas. Não, houve dois motivos. O primeiro motivo foi a pressão dos Estados Unidos sobre a Índia, que começou a recusar a compra de petróleo da Rússia para não prejudicar as relações com Trump. E o segundo motivo foi a queda da demanda global, o que permitiu à Índia comprar petróleo de outros países sem grandes prejuízos para o seu bolso. Ou seja, dois fatores coincidiram. As sanções funcionaram. No momento, Trump não está pressionando a Índia de forma alguma. A Índia compra o petróleo que quiser. E o mercado já está em choque com a falta de petróleo. Agora, com o bloqueio do Estreito de Hormuz e a grande demanda por petróleo, será difícil convencer a Índia a parar de comprar petróleo da Rússia. E não é certo que Trump vá fazer isso, porque a retomada das sanções contra a Federação Russa é um passo puramente simbólico e dificilmente terá algum efeito agora. Ok, vamos analisar essa situação no gráfico. Este é um gráfico que mostra os estoques de petróleo russo armazenados em petroleiros e que estão no mar. Ou seja, o petróleo que já foi carregado nos petroleiros não conseguiu ser vendido, e esse petróleo está à deriva em algum lugar em alto mar. Então, no gráfico é claramente visível o efeito dessas sanções. Quando as sanções foram impostas no final de outubro do ano passado, o petróleo começou a se acumular gradualmente nos petroleiros russos da frota fantasma. A Rússia não conseguia vendê-lo para lugar nenhum. Petroleiros ficavam à deriva entre Índia e China, esperando compradores para o petróleo. No final das contas, como veremos no gráfico, a Rússia acumulou em alto mar 133 milhões de barris de petróleo que ninguém pretendia comprar. Ela foi descarregada nos petroleiros e ficou parada no mar. Mas assim que os Estados Unidos da América aliviaram as sanções em 12 de março deste ano, todo mundo começou a comprar esse petróleo russo dos petroleiros no mar a rodo e ainda por cima pagando o triplo do preço. Como resultado, os volumes de petróleo russo transportados por petroleiros voltaram ao nível do período anterior às sanções. Mesmo que o ministro das Finanças dos Estados Unidos, Scott Bessent, diga que isso não ajudou em nada a Rússia e que Putin não ganhou nada, isso é besteira. Putin conseguiu vender todo o petróleo que se acumulou durante as sanções. E digamos assim, a Rússia simplesmente ficou elas por elas. E aquelas sanções impostas em outubro agora não valem mais nada? Absolutamente nada? Elas simplesmente deram em nada? Sobre por que os Estados Unidos podem não ter renovado a licença agora, talvez tenham notado que o excesso de petróleo russo vendido não impactou muito os preços mundiais, então não faz sentido renovar a autorização. Além disso, o potencial de novas vendas é baixo, pois os estoques de petróleo em navios-tanque retornaram aos níveis pré-sanções. Além disso, ataques de drones ucranianos dificultam o embarque regular de petróleo russo. E mais uma vez, com sua permissão mensal, mesmo que já tenha expirado, os Estados Unidos só pioraram a situação, já que os petroleiros continuarão sendo carregados enquanto aguardam o próximo afrouxamento. O precedente já existe, e isso significa que com certeza vai se repetir. Se repete, vou deixar reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Se quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, na descrição deste vídeo está escrito apoiar o canal Alexei Petty. Escolha a forma que for mais conveniente para você. Agradeço qualquer apoio que puder dar. É isso por hoje. Cuidem-se. Tchau a todos.